Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a obra A Metamorfose de Kafka, de Francisco Vilachan, uma adaptação para HQ de um clássico da literatura mundial. Nessa narrativa fantástica, o caixeiro viajante Gregório Samsa, frustrado e infeliz com sua vida, se vê transformado em um repugnante inseto, ao acordar certa manhã. Suas primeiras preocupações, no entanto, são o horário, o trabalho e sua família. Um funcionário do escritório onde Gregório trabalha vai à sua casa saber o motivo do atraso. O pai, a mãe e a irmã de Gregório também batem à porta de seu quarto para descobrir o que há de errado. A partir daí, desenvolvem-se diálogos e situações que nos permitem refletir sobre nossos comportamentos e, naturalmente, os conflitos que vivenciamos nos dias de hoje. Apesar de a obra original ter sido escrita no início do século XX, é possível identificarmos nela alguns dilemas da sociedade contemporânea. A temática instiga a reflexão sobre a nossa condição de isolamento, ansiedade, opressão e alienação da sociedade atual. A obra ainda aborda os seguintes temas: diálogos com a sociologia e com a antropologia, ficção, mistério e fantasia, bullying e respeito à diferença. Franz Kafka nasceu no Império Austro-Húngaro, atual República Tcheca, em 1883 e faleceu na República Austríaca, atual Áustria, em 1924. Foi um homem de saúde frágil e taciturno, atormentado pelo difícil relacionamento com o pai, que o menosprezava. Esse fato marcou profundamente a vida e a obra de Kafka, como ele próprio revelou em uma carta redigida em 1919, que supostamente ele enviaria ao pai. Esse manuscrito, com mais de 100 páginas, foi póstumamente publicado com o título Carta ao Pai. Kafka formou-se em Direito e trabalhou em uma companhia de seguros até ser internado em um sanatório com diagnóstico de tuberculose. Foi um dos mais influentes escritores de língua alemã do século XX. A maior parte de sua obra apresenta temas que exploram a fragilidade e a brutalidade do ser humano, além de mostrar conflitos familiares, personagens complexos envolvidos em labirintos burocráticos infindáveis e transformações imprevistas. É o que ocorre em A Metamorfose, O Processo e O Castelo. Francisco Vilachan, que adaptou a obra para história em quadrinhos, nasceu no Rio de Janeiro em 1953 e faleceu em São Paulo em 2020. Em 1970, teve seu primeiro contato com os quadrinhos. A partir daí, dedicou-se à adaptação de obras literárias para HQs. Em suas versões, Vilachan procurou transmitir os sentimentos e os valores da obra original. Daí o tratamento gráfico precioso e inovador da obra. A presente obra, A Metamorfose de Kafka, é uma adaptação da novela original para o gênero HQ. E você deve se perguntar, por que adaptar uma obra clássica, mundialmente consagrada, para uma outra versão? E a resposta é, para ajudar você, jovem estudante, na sua formação leitora. Uma obra clássica produzida em outra época tem seu valor inestimável em sua forma original. Porém, foi concebida para outro leitor, em outro tempo, a partir de valores socioculturais diferentes dos atuais. A sociedade muda, os valores mudam, a relação entre leitor e obra, consequentemente, mudam também. Então, a adaptação tem essa função de apresentar a você, leitor do século XXI, uma obra clássica ajustada a seu tempo, ao seu contexto e características. E por isso o gênero escolhido foi HQ ou História em Quadrinhos, também conhecida como a nona arte. Como gênero literário, as histórias em quadrinhos utilizam linguagem verbal e não verbal para construir a narrativa com seus elementos básicos: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No início da história, logo no primeiro quadrinho, são informados o local e a época em que a narrativa está ambientada, a cidade de Praga em 1912. Nas histórias em quadrinhos, essa ambientação é essencial, pois o desenho traz elementos que podem representar melhor a época em que a narrativa se desenvolve. Também é típico desse gênero a presença dos balões, que indicam os diálogos.
Mas não apenas isso. Os balões ainda sinalizam emoções, estados de espírito, tons de voz, pensamentos e outras nuances das expressões e dos sentimentos dos personagens. Tudo por meio do formato escolhido e da tipologia utilizada. As onomatopeias também contribuem para a composição das cenas. Dessa forma, o texto originalmente escrito é apresentado por meio de imagens que substituem as descrições que fazem parte da narrativa. Como nesta página, por exemplo, quando é contado que Gregório Samsa acorda certa manhã e logo é mostrada sua aparência como um inseto. A imagem substitui o texto, agilizando a compreensão sobre os fatos. Ao ler um livro, você imagina uma cena, um personagem. As palavras o induzem a raciocínios muitas vezes longínquos da narração. Com os quadrinhos, vemos os personagens, os cenários e o tempo da narração também é mais acelerado. Como obra clássica, a Metamorfose diz respeito a tempos que não foram vividos por nós e apresenta os costumes e a cultura de uma época passada. A paisagem, o modo de vestir, os objetos, as construções e tudo isso fica mais fácil de ser compreendido quando o texto está associado às imagens. Como uma câmera, nosso olhar acompanha o desenrolar da história, ampliando a perspectiva da narrativa, tal como o posicionamento de um personagem como um protagonista em primeira pessoa, em terceira pessoa, como nesta página, ou em um enquadramento panorâmico, como ilustrado nos quadrinhos 2, 3 e 5 desta página. As opções de enquadramento também reforçam o clima de intriga, instigando o suspense sobre o destino e o futuro de Gregório Samsa. Os quadrinhos podem mesmo tornar a narrativa original mais poderosa do que aquela expressa somente em palavras, não é? Uma manhã, um homem comum, que leva uma vida simples e tediosa, acorda transfigurado em um repugnante inseto. Ficou com vontade de conhecer o desfecho dessa história? Então pode iniciar a leitura. Tenho certeza de que você vai se surpreender. Até a próxima!